Socialmente, vamos falar de um contexto mais social e cultural. Culturalmente, socialmente, as pessoas, elas acreditam que uma pessoa que é muito mais calma, tranquila, é uma qualidade. Então, é comum muitos pais desejarem crianças quietas, calminhas, e aí o temperamento fleumático e melancólico, que normalmente são crianças que são mais, digamos, mais cooperativas, né? As crianças que cooperam com mais facilidade, crianças que são mais quietas, calmas, elas são rotuladas como o ideal, aquela criança ideal, né? E que na verdade não necessariamente é. Tá? Mas socialmente, pela própria cultura de acreditar que criança boa é aquela que obedece, aquela que tem menos dificuldade, desafio de comportamento, é uma qualidade, né? É um ponto positivo. Então, às vezes, as pessoas associam que é um ponto bom. O temperamento, ele vem, né? Mas quando uma criança é muito pequenininha, bebezinha, é muito difícil a gente identificar o temperamento. Então, o ideal é a gente esperar aí 2 anos, 2 anos e meio. 1 ano e meio, 2 anos, acho que 2 anos é uma idade boa pra gente observar mais os comportamentos da criança para identificar aí o temperamento. Menor que isso é muito difícil, né? Por conta da própria imaturidade da criança, então é mais complicado a gente identificar. Agora, a gente pode, se você tiver um olhar bem treinado, né, para identificar o temperamento, você pode sim ver o jeito de ser de um bebê e já identificar. Às vezes bebês muito calmos, sabe aquele bebê muito tranquilo, calminho, a gente já pode identificar, né? Um temperamento, por exemplo, uma criança pode ser fleumática, que é uma criança que é mais calminha, mais tranquila, chora muito pouco, tem um alto nível de tolerância. Então, a gente pode identificar bebê. Mas eu acho mais difícil, sabe? Então, é melhor esperar um pouco para a gente já começar a observar o conjunto de comportamentos dessa criança, certo? Ao longo do desenvolvimento. Então, a personalidade, né, ela vai sendo construída. E a formação dessa personalidade, não existe uma idade limite para a construção dessa personalidade. Eu já ouvi algumas pessoas falando que a personalidade ela se constrói até os 7 anos, né? 6, 7 anos, que aí dentro da primeira infância, e depois disso acabou-se e a personalidade já está formada. Não existe nada e nenhuma teoria, né, que embase o que realmente diga que uma personalidade ela vai ser determinada até os 7 anos. O que acontece? É que até os 7 anos, né, dentro da primeira infância, existe um impulso, né, muito forte de aprendizagem dessa criança. Então, é uma fase que a criança ela absorve muitos conceitos, muitas regras sobre ela, muitas regras sobre as relações sociais. É uma fase de muito aprendizado e que, de fato, tem bastante impacto, né, na saúde da criança. Então, por isso que se fala da importância da gente focar de forma realmente mais positiva possível durante essa primeira infância, porque é uma fase em que os traumas às vezes são multi-instalados, as crianças elas absorvem muito mais do que maiores, então por isso que às vezes a gente escuta de que a personalidade ela é formada aí até os 7 anos, mas isso não acontece, tá? A personalidade ela vai sendo construída ao longo das nossas vivências. Então, a gente vai crescendo e vai modulando essa personalidade. Eu, né, vou fazer 35 anos, eu não posso dizer, minha personalidade, pronto, marcou, tá. Mesmo eu com 35 anos, pronto, eu já tô com a minha personalidade totalmente formada. Não, os meus conceitos, eles vão se construindo, eu vou amadurecendo, eu vou aprendendo com as minhas experiências, né? A minha forma de pensar é bem diferente quando eu tinha 20 anos, quando eu tinha 21, 22 anos. Então, a personalidade ela vai sendo construída, tá? Então, eu posso dizer que hoje, né, sou uma pessoa muito mais calma, muito mais tranquila e tolerante, se comparada a minha idade, sei lá, de 20 anos, 20 e tantos anos, 18, 19 anos. Então, a nossa personalidade ela vai construindo, vai realmente se formando, tá? Então, é muito difícil dizer que a personalidade ela vai acabar em algum momento, né? Vai se estagnar e pronto, e a gente tá com a personalidade formada. É muito complicado, não tem muito embasamento isso, tá? Mas o temperamento está ali com a gente.
Então, vou dar um exemplo. O temperamento colérico ele é muito caracterizado pelo impulso. Então, são pessoas que normalmente agem muito mais pelo impulso, pela emoção, são mais reativas, né? Quando elas se sentem chateadas, com raiva, elas explodem com mais facilidade, elas reagem com mais facilidade. Às vezes, por um lado, isso pode ser ruim, prejudicial, se essa pessoa não tiver controle dessas emoções. Às vezes pode se tornar um adulto extremamente agressivo, impulsivo, que não consegue racionalizar, não consegue ter muito habilidade de autocontrole. Mas em contrapartida, se ele souber utilizar esse impulso, né, ou essa reatividade de forma positiva, ele pode ser muito proativo, ele pode correr muito atrás dos seus objetivos, ser determinado, se posicionar e se defender nos momentos que precisa, que são necessários, né, para esses sujeitos estabelecer limites em relações, em situações em que essa pessoa é colocada em risco. Então, eu só estou trazendo um exemplo de uma característica que, a depender da forma como ela é utilizada, pode ser favorável para a pessoa ou não. Então, por isso que não existe defeito, existe os pontos fortes e os pontos fracos, e os pontos fracos eles podem ser utilizados, né? A gente pode aprender a lidar e utilizar ao nosso favor. Por exemplo, eu tenho o meu temperamento que predomina é o colérico. Logo, eu sei que o meu ponto fraco é explodir. E hoje eu sou uma pessoa muito calma, sou uma pessoa bem tranquila. Para eu explodir, precisa de muito para eu explodir. Mas isso foi, né, eu mudei, meu temperamento existe. Não, eu aprendi a lidar com esse meu ponto fraco. Então, uma habilidade que a gente desenvolve.